Olá, amados, graça e paz do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar todos vocês, em nome de Jesus, amém? E o vídeo de hoje eu quero falar sobre a presença do Altíssimo, a presença do Altíssimo através do Espírito Santo de Deus. Muitos têm curiosidade de saber quem é o Espírito Santo e qual que é o papel do Espírito Santo na vida do homem. Irmãos, nós vamos aprender aqui, antes de tudo, quero convidar você a se inscrever no meu canal, Pastor Wilson Coutinho, apertar o sininho lá, dar um joinha, assim todas as vezes você será notificado, amém? Fazer o bem nunca é demais, né? E a Bíblia fala sobre, lá em Gálatas, fala sobre a cerca da semeadura. O que você planta, você colhe. Se você plantar o amor, você vai colher também amor. Você vai colher frutos de Deus também, amém? Então, mas é por amor, não é por força, tá bom? Sentindo no coração, se inscreve lá, vamos fazer que esse canal cresça e alcance outras pessoas para a glória do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Então, vou falar sobre três manifestações, três agir do Espírito Santo, do início da história do homem, da criação até o arrebatamento. Então a primeira ação, nós podemos ler Gênesis capítulo 1, no versículo 2, diz assim: a terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar, que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então a Bíblia fala aqui que o Espírito Santo de Deus se movia sobre as faces das águas. Então ainda não... Ele estava sobre as faces das águas. Aí no capítulo 2 de Gênesis, diz assim, aleluia, 2:7, diz: então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito ágila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou ser vivente. Então o Espírito, né, ele estava sobre as águas. Depois o homem fez o homem do pó da terra, soprou vida, porque é importante saber que sem a vida de Deus nós ainda estamos no pó, não tem vida. Então precisamos ter desejo de ter a presença de Deus nas nossas vidas. E aqui nós podemos mais adiante já ver o primeiro agir do Espírito de Deus no homem. Para quê? Para capacitá-lo, para prepará-lo, para governar, para liderar. Lembrando que no Antigo Testamento o Espírito de Deus vinha sobre os homens, sobre os profetas, sobre os juízes, né? Sobre os sacerdotes, sobre os homens, para governar, para guiar, para exortar, para ensiná-los. Então foi dessa forma que o Espírito Santo de Deus veio no Velho Testamento, no Antigo Testamento. E nós podemos ler um texto aqui que já deixa muito claro isso. Lá em Gênesis capítulo 41, versículo 37, diz assim: a palavra e o plano de José agradaram ao faraó e a todos os seus sábios e conselheiros. E portanto, o faraó proclamou diante de sua corte os oficiais: encontramos um homem como esse, sem que esteja o Espírito de Deus. Aqui o próprio faraó fala: olha, não tem como encontrar alguém cujo Espírito Santo de Deus está sobre ele. Então no versículo 39 a gente vê aqui que faraó, né, visto que Deus te fez saber tudo isto, não há ninguém tão perspicaz e sábio como tu em nossas terras. Tu serás administrador do meu palácio, e o todo meu povo se conformará às tuas ordens, só no trono te procederei. Faraó concedeu a José a governar todo o Egito ali, a liderar. José, que quem conhece sabe que era escravo, né? Foi traído pelos seus próprios irmãos, foi, né, maltratado ali, se tornou ali servidor e depois escravo também. Foi preso, mas Deus tinha um plano na vida dele. Deus o capacitou, encheu dos dons do Espírito, e ele passou a governar aí o Egito. Essa é a primeira passagem aí, né, no Antigo Testamento. E no segundo, e aí no Novo Testamento nós vemos ali Jesus, né? Depois que Jesus nasce, Jesus começa a fazer muitos milagres, né? A fazer muitos sinais, a curar enfermos, doentes. Muitos milagres mesmo, até na morte, na crucificação de Jesus, o Espírito de Deus estava sobre ele, e para ser capacitado, preparado, né? No Novo Testamento, Mateus, Lucas,
Marcos, João, nós vamos ver aí a ação do Espírito Santo de Deus capacitando Jesus no seu ministério. Amém? Então essa foi o segundo ponto, no ministério de Jesus. E o terceiro ponto também é lá no Pentecoste, do Pentecoste até o arrebatamento. No Pentecoste, em Atos capítulo 2, a Bíblia fala que o pessoal ali estava todo reunido e de repente veio um som pertuoso, tão pertuoso, encheu toda a casa e todos ali ficaram cheios do Espírito Santo, cheio da presença do Espírito. Aleluia, alabassuri bicanto, naia sébia, ramanaralabachori andaraia. Eles ficaram cheios do Espírito de Deus e ali passaram a orar em línguas, e ali depois eles passaram a evangelizar, a levar o evangelho, e que chegou até nós hoje. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, versículo 1, diz assim: e a completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Aleluia. E de repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam sentados. E então todos viram distribuindo entre as línguas de fogo, e passou, aleluia, uma sobre cada um deles, e todos foram cheios, e todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhe concedia que falasse. O Espírito encheu aquele povo, e eles ficaram cheios da presença de Deus. O homem precisa da presença de Deus. O homem sem a presença do Espírito, ele se torna um homem vácuo, vazio, sem forma, vazio. Hoje nós vemos no mundo dia a dia pessoas buscando alegria, buscando ser completo. Por quê? Porque está sem o Espírito de Deus, não aceitou Jesus ainda. Mas a pessoa que aceita Jesus, aleluia, a pessoa que dá lugar para Jesus, o Espírito passa a pousar nela, ela recebe o Espírito e ela passa a ser cheio. Isso completa, isso prepara, isso deixa a pessoa de uma forma que ele não precisa mais de nada nessa terra. As demais coisas vai ser para cumprimentar o plano de Deus. Ele se torna uma pessoa completa. Nós vemos hoje no mundo atual hoje, pessoas buscando alegria em outras coisas aí. Pessoas se acabando, buscando alegria em coisas que trazem consequências trágicas para a saúde, para o seu convívio. E aí vai. Droga em cima de droga, bebida em cima de bebida, droga sem pudor. Começa com uma, vai com outra, e quando pensa que não, está tomado pela droga. Por quê? Falta de Deus, falta do Espírito Santo, falta da presença de Deus. Jesus pode mudar tudo na sua vida. Talvez você se encontre perdido, dominado, escravizado por essas coisas, por essas droga, bebida. Querido, você precisa do Espírito. Você entregando a sua vida a Jesus Cristo, o Espírito Santo vai pousar sobre você e você será liberto para a glória de Deus. Assim eu profetizo, eu declaro sobre a sua vida. Há esperança para você. Há um tempo ainda de você mudar, de você se libertar dessa vida. Jesus pode fazer um milagre na sua vida. Você precisa permitir que o Espírito Santo de Deus pouse sobre você. Você precisa receber Jesus e clamar pelo Espírito de Deus vir sobre a sua vida. Amém? E hoje a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele está sobre o povo de Deus. Hoje nós somos o povo, somos o templo do Espírito Santo de Deus. E você só precisa o quê? Deixar. Amém? Você só precisa permitir que o Espírito Santo de Deus pouse sobre a sua vida. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, para completar esse vídeo, diz assim: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito habita em vós? Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então aqueles que recebem os filhos de Deus, recebem Jesus, hoje ele é o santuário de Deus. Hoje ele é o templo do Espírito Santo. Hoje eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Pela misericórdia e bondade, o Espírito habita em mim. O Espírito Santo de Deus quer habitar em vós também. Você só precisa receber o Filho de Deus. Dá lugar. Amém? Labassuri bicanto naia sébia. Eu declaro sobre a sua vida um novo tempo de Deus. Eu profetizo o agir do Senhor na sua vida. Dá lugar.
Decida isso, decida um novo tempo, a viver um novo tempo de Deus na sua vida. Decida uma nova vida com Cristo e você vai ver o grande agir do Senhor na sua vida. Amém? Creia, toma posse. Deus quer manifestar a presença dele em você, para que você possa testemunhar o poder dele. Foi assim com os profetas, foi assim com os sacerdotes, foi assim com o próprio Jesus. Jesus precisou do Espírito Santo também. Foi com os apóstolos, lá em Atos capítulo 2, com os discípulos. Chegou até mim e vai chegar até você para a glória de Deus também. Esse é o plano de Deus para a sua vida. João 3,16 diz que ele amou o mundo de tal maneira que enviou o teu Filho Jesus na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna, vida, é isso que o Senhor quer para você, deseja para você, amém? E para nós, que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, um beijo no seu coração, a paz, tchau, tchau.